Então, gente, como prometido, eu vou refazer, no caso, essa número 2 aqui, né? Fazer ela pra vocês. E, e aí eu vou fazer ela aqui pra gente, beleza? Então, eu vou setar aqui as nossas condições. SA eu vou considerar sendo I00 e o SB sendo o I01. Então, sabendo disso, do SA e do SB, eu vou colocar eles aqui para a gente poder utilizar. Qual que é o X da questão que tá mais, vamos dizer assim, criando um gargalo na minha cabeça? É que qual que é o problema? Vamos supor que aqui é a nossa subida, né? A nossa rampa. Tanto pode descer quanto pode subir. E nós vamos ter, por exemplo, um sensor aqui, sei lá, um SA aqui, né? E um SB aqui. Então a gente tem o SB e o SA. E aí ele fala que nesse intervalo daqui pode caber mais de um carro. Então, o que eu estou pensando em fazer? Se eu colocar um contador, que esse contador vai fazer pra gente a contagem de mais e menos e vai forçar o sinal. Então, como que seria isso? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um CTU, só que aí eu vou chamar de CTU D, que aqui no caso seria o up e down, beleza? CTU D, aqui o CTU D, beleza? Então aqui eu vou, caramba, aqui eu vou limpar e aqui eu vou limpar. Em P aqui eu vou colocar 5 por hora. Load eu não preciso, nem o reset. E aí, o I00, o I00, eu vou colocar as bordas aqui, só para poder ficar melhor, para poder visualizar as coisas. E aí vocês podem, no caso aí, fazer elas também. Então eu vou usar aqui o bloco de Rising, R trigger. Eu vou colocar aqui sendo um M1, por exemplo, e o nosso segundo aqui pro I2, I01 na verdade, com uma saída chamada de M2. Então são só bordas normais que eu estou utilizando o bloco pronto, vocês vão ter que utilizar fazendo na mão, mas já meio que uma coisa que a gente já está acostumado a fazer. Qual que é a questão? Quando nós passarmos no M1, eu quero que esse M1 ele ative pra gente meio que uma chave de, como que eu posso dizer, meio que uma forma de manter ele, o sistema fixo. Quer ver? Então aqui, olha, A, deixa eu limpar isso aqui, e D. M1 vai acionar, por exemplo, um SA. Vou chamar de SA por hora, tipo boleiro. Vou colocar como 7. Então, o que acontece? Quando nós tivermos um veículo que passa no M1, quando esse veículo passar no M1, ele vai acionar o nosso sensor A. Vai ficar fixo. O M1 vai contar 1. E aí, como o meu SA está ativo, o meu CU, né, que é o meu contador de mais 1, vai
somar 1. Quando passar no M2, quando ele passar no M2, ele vai contar menos 1. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Caso o nosso SA, então aqui, se o SA ele estiver ativo e o nosso CTUD chegar, no caso aqui, ó, CTU D.0. A saída nossa QD, que seria no caso a saída QD é a saída de quando ele estiver no 0, ok? Quando passou todos os veículos aqui, ele vai resetar para a gente o SA, o nosso SA, ok? E ele resetando o nosso SA, ele vai remover a nossa trava. Então, e aí aqui eu vou colocar o nosso contador final, beleza? CTU D1 CTU D. Então aqui e aqui deleto, PV vai ser 5, load e reset. Aliás, o reset eu vou precisar. Aliás, se eu precisar depois eu coloco. E aí, aqui olha, se o meu SA estiver ativo e o meu M2 for ativo, ele vai contabilizar pra gente justamente o nosso valor que a gente está querendo, de mais 1. Então vou colocar aqui SB do tipo booleana, só para deixar registrado e também não causar problemas para a gente aqui. E aí nós vamos testar. Beleza, depois de ter reiniciado esse trem que travou, vamos lá. Vocês podem ver, o código mantém-se o mesmo, beleza? Não mudei nada, só coloquei o USB aqui e tal. Então, vamos ver. Temos então agora o veículo descendo. Ele vai passar primeiro em SA, vai descer e vai depois passar em SB. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui, olha, primeiro veículo passou dentro do SA descendo. O SA vocês podem ver que ele está ligado, beleza? Aí vamos passar com ele dentro do nosso, como que eu posso dizer, do nosso M2. Passou pelo M2. O problema foi que isso daqui, do reset do SA, tem que ficar por último. Todos os resets vão ser os últimos ciclos. Vou mudar a estrutura da linha. Beleza. Então, vamos lá de novo. Pegou, passou um veículo, entrou um veículo que vai descer. O veículo está descendo. Passou no nosso M2. Contou 1. Vocês podem ver. Agora, vamos supor que vai passar 2 veículos pelo nosso sistema. Então, passou um veículo, SA ligou, passou 2 veículos. Agora, o nosso CTUD, responsável pela verificação se os veículos passaram no nosso sistema, no caso passaram pelo M2, vocês podem ver que ele vai, ó, passou um veículo, passou 2 veículos. Então nós temos 3 veículos dentro do nosso estacionamento. Para a questão da saída, vai ser a mesma ideia. Então, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou só renomear algumas coisas aqui para poder deixar mais intuitivo. Então, só renomeei aqui para a gente. Nós temos então borda de subida do sensor SA, né?
Aí aqui, o set, no caso do sentido de descer, ou seja, se ele está no sentido de descer, só pode descer os veículos. Verificador, no caso de veículos descendo, ok? Então significa o quê? Que isso daqui é responsável por fazer a verificação de quantos veículos estão descendo pela nossa rampa, a contagem dos veículos no estacionamento e o reset do sentido de descer, beleza? Então vamos fazer para o sentido de subir. Vai ser a mesma ideia do que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, como vocês podem ver aqui, sentido de subida, sentido de descer. Não, sentido, borda de subida, sensor do SA, né? Aí aqui ele vai, é o set do sentido de descer, set do sentido de subir. Verificar o veículo para subir, eu setei esses valores aqui. Por quê? O valor mínimo que nós podemos ter vai ser de 0. Então, o que acontece? Quando nós... se eu mantesse, por exemplo, fizesse esse M2SB no CD, ele iria para um valor negativo. E não é o que a gente quer. Podemos fazer isso? Podemos. Eu não sei se, por exemplo, no RX Logic ele aceita. Por isso que eu estou utilizando essa ideia daqui. E aí, por exemplo, aqui, a contagem dos veículos vai seguir a mesma ideia do SB ativo com o M1 e o do SB com o CTU, que é a mesma ideia do que a gente fez antes, ok? Vamos testar então. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, nós estamos com o nosso veículo, 3 veículos no estacionamento, né? Vamos fazer com que vai sair um veículo. Então, o primeiro veículo vai passar no SB, né? Que nós temos aqui. Agora, o nosso sentido vai ser o quê? Ele está subindo, ele vai passar aqui e vai sair no SA. Então, olha só, passou no SB, temos um veículo, como vocês podem ver, e aí ele vai passar agora no nosso M1, né, que seria o SA. Olha o que aconteceu, ele resultou não, né, ele saiu. Quando ele saiu daqui, tivemos um pequeno probleminha disso daqui. Então, vamos ver o que aconteceu. Quando eu apertei o M1 com o SA ativo, esse daqui foi o problema. Então aqui, olha, o SB não pode estar ativo. Do mesmo jeito que aqui, olha, o nosso SA não pode estar ativo.
Ok? Então, sim. Ok. Sim. Não. Então eu vou resetar esse trem aqui. M1. Deixa eu forçar aqui. Pronto. Resetou ali. Deixa eu resetar tudo aqui logo. CPU, reset. Beleza, resetamos ali. Então, beleza. Então, vamos lá de novo. Temos aqui 2 veículos, né, que a gente já tirou um. Vamos sair com mais um. Então, passamos no nosso SA. Nosso SA? Não, no I00, né, que seria o USB. Então, aqui o USB não pode estar ativo. E aqui o SA não pode estar ativo. Acho que é isso. O SA ativou. 3 veículos. Aí passou 1, passou 2, passou 3 para o estacionamento. Resetou. Ok. Vamos sair então agora com 2 veículos. Passou no M. Passou no M. E passou no A. Passou no A. Resetou. E nós temos um veículo. Então, a parte de entrar e sair seria justamente isso daqui. Beleza? Então, como que está funcionando aqui? Como vocês viram, nós temos borda de subida, né, do sensor DSA. O set desse sentido aqui é só para forçar o sistema a entender que eu estou ou descendo ou subindo, por isso de ter o SA e o USB. Borda de descida, borda de subida para o sensor USB e o set do sentido de subir. Aí aqui, verificador de veículo descendo, ou seja, se o meu SA estiver ativo e passar alguém no M1, ou seja, ele vai aumentar 1 pra gente aqui desse contador. Lembrando que o valor do PV aqui é sempre o valor do contador máximo do estacionamento, beleza? Que é o valor máximo que a gente pode atingir. Aí, olha só, passou um veículo, passou outro, passou um veículo, ele vai contar mais. Chegou no M2, ele vai contar menos. Quando esse chegar aqui, por exemplo, no 0 de novo, ele vai resetar pra gente o nosso sentido de descer. Ou seja, significa que não tem mais ninguém descendo e a rampa está livre para você poder subir. E o nosso contador aqui, ele fala o que? Olha, se o meu SA estiver ativo e eu passar no meu sensor M2, que seria o USB, ele vai contar para mim mais uma pessoa, mais um veículo dentro do estacionamento. E se ele estiver com o USB ativo e passar no M1, eu estou saindo do meu estacionamento. Então, é isso daqui que nós temos. Beleza. Vamos ver quais são as próximas etapas. A próxima etapa é de ativar as sirenes, né? Aqui, ó. Quando o sentido, no caso de subir, estiver acionado, deve-se acionar uma sirene
H, informando para os veículos localizados na via de acesso que haverá uma saída de um estacionamento. A sirene é desativada por 4 segundos após SA haver sido acionado. Então vamos fazer. Então, vou colocar aqui embaixo, beleza? Então, vou fazer aqui. Aqui. Depois eu movo qualquer coisa. Sirene. Então, quando, por exemplo, o nosso SB ele estiver ativo, vou jogar para cima. O SB estiver ativo, quando o SB estiver ativo, ele vai acionar para a gente uma sirene, T-off, ok, de 4 segundos. O lapse time não importa. E aí, olha só que legal. A sirene é a letra H. Ok. Aí aqui, ó, a sirene é desativada 4 segundos após o SA tiver sido acionado. Então, no caso aqui, significa que quando o nosso SB for desativado, o H vai começar a contar pra gente o tempo final. Então aqui, ó, CTU D0.QD vai acionar pra gente a sirene. A sirene vai tocar. Quando o nosso SB resetar, a sirene vai tocar por mais 4 segundos antes dela desligar. Que é justamente isso que ele pede pra gente aqui, olha. Após a note que a sirene não é acionada em uma situação de entrada no oscilamento. Aí ele fala, a sirene H oscila com um período de 2 segundos, sendo 1 segundo ligada e 1 segundo desligada. Então, nós temos que mudar uma cosita daqui. Eu vou mudar esse H daqui e eu vou chamar ele de M1. Não, M1 não, pô, é N sirene. Vou colocar assim. Ok. Eu vou dar vou colocar mais uma linha aqui. E é aqui eu vou colocar sirene oscilação. Então vamos colocar aqui a sirene. Ela sempre vai estar ativa e ela fica oscilando pra gente entre o estado de ligado e desligado. Então, nós iremos fazer o seguinte: CTU on, ok, de 1 segundo, T hashtag 1 segundo. Aí, nisso daqui, a sirene vai acionar o T-on. Quando o meu T-on for acionado, nós podemos utilizar um outro temporizador ou podemos fazer um tipo o esquema do liga e desliga com uma chave. Eu vou utilizar um segundo temporizador para ser mais fácil para a gente, beleza? Então aqui vou colocar um
T1, 2, né? Ok. Vou deletar isso daqui. E o T1 vai ter mais um segundo. E aqui eu vou colocar T1, 0, ponto Q. Que aí ele vai dar pra gente um pulso. E é aqui que a magia acontece. T1, ponto Q, normalmente fechado. E ele vai resetar pra gente. E aí, olha só. Ele vai ficar um segundo acionado. Então agora aqui eu vou colocar a última linha, que é justamente a parte que importa, que vai ser então o nosso H, que é a saída da sirene. Ela vai ficar com a sirene nossa ativa. E aí a nossa oscilação vai ser dada pelo T1.Q. Então aqui, ó, T1 0.Q. Porque aqui, ó, ficou ligada. Quando ela ligar aqui, vai contar um segundo. Contou um segundo. O T1.Q vai ativar durante um segundo. E aí vai ficar desligado durante um segundo. E aí resolve o nosso problema. Beleza. Vamos ver se falta mais alguma coisa. Visando evitar a situação de desconforto. Buscar uma vaga no estacionamento repleta, a agência do mercado aumentou. Sabendo que o número de vagas total é 50, deve-se agregar ao sistema descrito anteriormente um limitador de vaga, no qual deve somar um indicador luminoso L, quando o número de vagas houver esgotado. Nota, não é necessário preocupar com o acionamento de L, caso o estacionamento esteja vazio. Então, olha só o que nós iremos fazer. Vai ser o seguinte. Contagem dos veículos, tá aqui. Vou colocar uma outra linha aqui embaixo agora, que é indicação de estacionamento cheio. Que vai ser o que? Quando o nosso CTU D1, então aqui, ó, quando o nosso CTU D1 ponto QU estiver ligado, ele vai indicar para a gente que o L está acionado, que é a indicação luminosa que ele fala aqui, olha. Quando o número de vagas houver esgotado, o L vai ser acionado. E ele fala que não é necessário se preocupar caso o estacionamento L esteja vazio. Então aqui já resolve o nosso problema. Então, vamos testar para ver como que ficou o nosso programa. Beleza? Então, estamos aqui com o nosso programa. Temos uma pessoa dentro do estacionamento. Vamos testar então, se essa pessoa sair, como que vai funcionar. Então, essa pessoa passou no sensor SB. O sensor SB ele ativou. Ele ativado. Cadê? Aqui, olha, temos um erro, porque a indicação de saída tem que ser a partir do momento na qual nós passarmos no nosso SB. E uma vez que o SB resetar, já vai solucionar pra gente o nosso problema. Então vocês podem ver que, como nós estamos com o SB ativado, a nossa sirene ela está ativa, olha, liga, fica um segundo ligada e desliga, avisando para as pessoas que temos uma pessoa saindo. E aí, na hora que esse carro passar no nosso sensor SA, que é esse sensor aqui da saída, ele deve manter ligado e desligado durante 2 ciclos. Então, passamos pelo sensor. Vocês podem ver que foi 2 ciclos, do jeitinho que tem que ser, e desligou. E nós estamos agora com a nossa contagem dos veículos zerada.
Então, vamos fazer agora então o teste de 5 veículos entrando no estacionamento, para a gente poder ver a nossa iluminação de L, indicando que nós estamos cheios. Então aqui, ó, acionamos o primeiro veículo, segundo, terceiro, quarto e o quinto veículo. Estamos no nosso ponto X. Com os nossos veículos, no caso, indicados para a gente que eles estão descendo, vamos fazer com que eles passem no sensor SB 5 vezes. Então passou o primeiro veículo, segundo, terceiro, quarto, quinto veículo no SB. Vemos agora aqui, olha, estamos com True, ou seja, estamos com o nosso estacionamento cheio e isso bloqueia a gente. Vamos supor então agora que estamos saindo do estacionamento. Então o nosso I01 vai ser acionado. Vocês podem ver que automaticamente nossa lâmpada já foi ativa. E aí ele vai passar no nosso sensor SA. Passou no SA, significa então que uma vaga foi aberta, ele ficou ativo durante 2 ciclos e finalizou. Então aqui nós temos a solução para esse exercício que o Brandão passou para a gente, né? Nessa P3. E a resolução está aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp. Eu vou fazer a impressão não, né? O PDF dessa daqui e vou salvar para vocês lá juntamente aí no Drive. E vocês conseguem acessar. E qualquer dúvida, vocês me falam, beleza? Valeu, gente. Abraço.